Olá galera, sou a professora Gracélia Castro, do curso online Guia de Redação, e hoje vou apresentar o tema Aborto, uma questão de saúde pública, e logo em seguida vou falar a respeito da coletânea de textos. Textos esses que vocês vão ter que ler para poder ter uma ideia de como produzir sua redação, não devendo, portanto, copiar partes dessa coletânea. O seu texto deve ser feito com tinta preta ou azul na folha própria do site Guia de Redação, que estará disponível para vocês, com no mínimo 25 linhas e no máximo 30 linhas. Isso para a redação do Enem. A redação que apresentar cópias dos textos da proposta de redação terá o número de linhas copiadas desconsideradas para efeito de correção. Lembre-se, receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir a redação que não respeitar o limite de linhas escritas, fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo, apresentar propostas de intervenção que desrespeitem os direitos humanos, apresentar parte do texto deliberadamente desconectado do tema proposto. Farei com vocês agora a leitura da proposta de redação modelo vestibulares tradicionais e particulares de medicina. Com base nas ideias presentes nos textos motivadores apresentados e valendo-se tanto de outras informações que vocês julguem pertinentes quanto dos dados de sua própria observação da realidade, redija uma dissertação em prosa na qual você expõe o seu ponto de vista sobre o tema. Legalização do aborto, uma questão de saúde pública. A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Escreva no mínimo 20 linhas com letra legível, não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação. Dê um título à sua redação. Observe o seguinte: na redação do Enem, você deve fazer no mínimo 25 linhas e no máximo 30. Aqui, nessa proposta dos vestibulares de medicina, você deve escrever no mínimo 20 e no máximo 30. Outra coisa, na redação do Enem, não é obrigatório ter título. Nessa daqui, você precisa colocar o título. Lembre-se de que o título deve estar coerente com o restante do texto. Apresentarei a vocês agora a proposta de redação modelo Enem. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Legalização do aborto, uma questão de saúde pública, apresentando a proposta de intervenção que respeita os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Procure ler a coletânea e procure não copiar trechos dela. Utilize apenas para buscar caminhos para a sua produção. E lembre-se de utilizar várias áreas do conhecimento, tais como filosofia, sociologia, história e geografia, para compor um bom texto. No texto 1, você vai ler algumas citações de autoridade. A primeira delas é do médico Drauzio Varela, que diz: o aborto já é livre no Brasil. Proibir é punir quem não tem dinheiro. A segunda citação é do político português Álvaro Cunhal, e ele diz o seguinte: se todo aborto é um mal, a clandestinização do aborto é uma catástrofe. No segundo texto, você vai ler sobre a decisão do STF ao tornar crime o aborto depois dos 3 meses e permitir nos casos de estupro, má formação de feto e gravidez de risco. No terceiro texto, fala sobre os motivos pelos quais se deve legalizar o aborto no Brasil, quais são os riscos que a mulher corre fazendo aborto clandestino. No quarto texto, há um depoimento de um anônimo que fez um aborto e também vai falar sobre o número de mulheres que fazem isso todos os anos no Brasil. No quinto texto, fala sobre o perfil da mulher que aborta e que nem sempre são adolescentes, e sim mulheres que têm entre 20 e 29 anos, que já têm a vida bem encaminhada. Procure criar uma situação-problema na apresentação do tema e depois construir bons argumentos para sustentar o seu ponto de vista. Cuidado para não fugir do tema. E lembre-se sempre de respeitar os direitos humanos. Vou falar agora a respeito do último parágrafo da dissertação do Enem, no qual você vai apresentar uma proposta de intervenção.
Então, o que é uma proposta de intervenção? É buscar caminhos para amenizar a situação retratada durante a sua dissertação. Para isso, você vai seguir um roteiro, ou seja, o que deve ser feito para amenizar esse problema, de que forma isso pode ser feito, quem fará isso, ou seja, o governo, ONGs, sociedade, mídia, quem são os agentes responsáveis por isso? E para finalizar, procure indicar os objetivos alcançados com essa proposta. E lembre-se de que para manter uma boa articulação do seu texto, é necessário que você estabeleça uma relação entre frases, períodos, parágrafos, e para isso é preciso que você utilize operadores discursivos para estabelecer essa relação, ou seja, essa ligação. Boa escrita e até a próxima!